Direito e Literatura está de volta. Estamos com o último bloco do programa, que hoje discute a construção do imaginário brasileiro. Direito e Literatura, como é que a literatura ajuda a construir esse imaginário. Como é que o imaginário, enfim, com esse certo conceito que nós falamos aqui, influencia as relações sociais? No fundo, constrói-se o imaginário e depois se age de acordo com ele? Eu acho que tem um exemplo bom dos nossos tempos agora, deste ano, do horror que a gente tem vivido por causa das obras mal preparadas, mal concebidas, mal administradas, reforma, tranca a passagem, faz um viaduto novo e tal. E um cidadão como nós, assim, diz assim, porra, não podia ter pensado um pouquinho melhor nesse negócio, cara? Aí, uma da coisa do imaginário, né? É assim, nós gaúchos, né? Costumamos nos orgulhar de dizer, não, mas aqui é diferente, aqui não é como aquela bagunça brasileira e tal. Isso é verdade, aí, por exemplo, verdade. Eu acho que isso somos brasileiríssimos. Gente. Completamente. Dizemos exatamente como o como pior todos quadro fazem, possível. Claro. O que mostra... E, no entanto, se tu perguntar para as pessoas, é capaz das pessoas dizerem assim, mas a nossa obra, a bagunça é menor aqui. Claro. Um pouco é mais isso, organizada assim, essa bagunça. Então vocês concordam, ou dá para se dizer que na construção do imaginário, há um momento em que, na maioria das vezes, nós caímos no estereótipo, que é o raciocínio do atacado, do varejo transformado para o atacado. E aí, ao fazer o estereótipo, nós já... Muitas vezes, nem o teste da verdade consegue derrubar o estereótipo. Exato. Isso é verdade. O mais provável é esse. Não, na verdade, tudo se nivela por baixo, né? Tem uma tendência de se nivelar por baixo. Então, o estereótipo e o solo, né, mais seguro no qual a gente se movimenta, geralmente. E a construção do imaginário, por exemplo, no direito, tem assim... As pessoas constroem, a partir dessas questões, assim, determinados lugares condenariam mais no júri, porque que a colonização é alemã, e porque seria mais duro e tal. O que são estereótipos, porque se você examinar mesmo, você vai ver que determinadas camadas sociais ali estão presentes que, num processo de desvio, vão condenar muito mais por uma questão de classes sociais, e não por que um é mais duro e o outro é mais mole. Ou por uma origem suposta, né? E é o estereótipo que o Fischer acabou de dizer, que o cara diz assim, sim, mas mesmo assim as nossas obras ainda... melhor porque é nossa. Durante mais... muito tempo nós dissemos que aqui no Rio Grande do Sul certas coisas não aconteciam. Até que alguns escândalos apareceram, especialmente no campo da corrupção. Aqui não. É um pouco governar às claras, como se diria ao tempo do Castilhos, né, e do Borges, né? E que na hora que aconteceram, nós ficamos iguais a todo o Brasil. Uma coisa que me impressionou, né, nessa ideologia castilhista, né, que nesse ponto, esse livro foi muito importante. Eu teria gostado que tivesse sido escrito em 80, né, quando eu cheguei aqui no Brasil, porque teria me esclarecido muitas coisas. O que o Décio Freitas mostra de uma maneira tanto factual como ficcional, e como foi pesada a mão do Júlio de Castilhos numa espécie de perseguição truculenta, não somente dos inimigos políticos declarados, né, no tabuleiro da política, mas também da sociedade civil. Então, como foi truculenta a perseguição do cidadão, né, a incomodação que foi criada, consequentemente, e depois o Borges de Medeiros continuou essa tradição, de forma a intimidar assim, qualquer manifestação da sociedade civil. E criar com isso uma espécie de prudência exagerada de nunca dizer o que se pensa. Então, uma das coisas que... Talvez o Getúlio Vargas possa ser um exemplo falso claro imaginário disso, né? que nós temos do Simões Lopes Neto, que nós somos os gaúchos francos, abertos da fronteira e tal, valentes, que dizer valentes, é totalmente falso, porque historicamente esse traço de Simões Lopes Neto, do gaúcho mítico, foi totalmente apagado e, de certa forma, o gaúcho das cidades, pelo menos, né, foi
duramente disciplinado para ter um caráter esquivo, um caráter sinuoso, um caráter que se oculta e que não fala franco, né? Tem uma história que talvez seja verdadeira, que o Aureliano de Figueiredo Pinto conta, que conta num livro dele, no Memórias do Coronel Falcão, que um líder político borgista vai falar com o Borges de Medeiros e aí abre a conversa dizendo... eu penso que... E aí o Borges teria dito, o senhor pensa, quem pensa que sou eu. Eu completo o pensamento. Volta para casa e vai trabalhar pelo candidato que eu te disser que é bom. É assim que a coisa funciona. E eu quero perguntar sobre os meios de comunicação na construção do imaginário, por exemplo, na reprodução, né? Se nós pensarmos assim, nessa época, né, de construção do imaginário Copa, de um Brasil um só. Ou então pensemos assim, não sei se lembram da propaganda do Nescafé Casagrande, a volta dos bons tempos, e aí apareciam os caras indo para a lavoura. Só faltava ter um escravozinho. Só faltava ser um escravozinho. E como a naturalização disso, né, também. E aí vem, por exemplo, há um texto em que uma entrevista em que a Carolina Ferraz, uma atriz, falando sobre os elevadores sociais e de serviço, que é a questão bem encalastrada assim, no nosso imaginário social, ela diz que não tem que trocar mesmo, porque a Luísa Erundina, quando prefeito, mandou um projeto para extinguir os elevadores sociais de serviço, e ela disse, não, algumas coisas da tradição devem ser mantidas. Eles São lá e nós comboios, aqui. né? Né? Claro, Eles lá e claro. nós aqui. Todos são iguais, Como porém, Jabor, né, que cada um disse num com o elevador. MV Bill, né, numa entrevista, que ele até acha bom esse racismo velado do Brasil. Pronto, não tem mais o que dizer. O nosso tempo está um pouco a Copa está fazendo esse papel, assim, que por causa dessa confusão toda que a Copa está causando, não a Copa só do lado do futebol, mas das obras, e esse bololô todo, está enunciando, está trazendo para a luz do dia um monte desses defeitos, desses entreditos ou subditos, né? Que a gente fica sempre mascarando e tal, e de repente agora fica dizendo, olha, temos que admitir que o troço está horrível. Né? E mesmo esse negócio do racismo, quando agora vem à tona de novo isso, tu vê com posições muito conservadoras, reacionárias, agora não tem mais medo de se manifestar. É uma coisa, às vezes, assustadora. Exatamente. O Facebook as duas coisas. Que é paradoxal, que as quanto pessoas mais falam se mais combate, rápido que pensam, mais né? aparece. Mais claramente aparece. Vocês acreditam que o mito do jeitinho brasileiro, que é bem um produto denunciado por Machado, denunciado que está presente nas diversas obras, ele é uma construção simplesmente, é um estereótipo, ou ele atua efetivamente no cotidiano? Sabe que no futebol tem gente que atribui a origem do drible brasileiro, da ginga brasileira, a uma coisa parecida com o jeitinho. Sim, a mitificação dos defeitos, E que tu não podia, sociais, negros jogando com brancos não podiam confrontar, bater no corpo do branco. Então tinha que fazer se esquivar, o desvio. Que vocês acham maneira disso? absurda, uma maneira Acho que o absurda Brasil de já não é mais justificar o e país glorificar as nossas falhas, né? Que tem a ver tanto com a falta de pesquisa real de como funciona o futebol e como funciona a vida social. Eu acho que o ponto primeiro dessas coisas todas bem é assim, o Brasil não é mais o país do futebol. Sinto muito, mas não é mais, não é. Não, mas eu vou torcer pela Copa. Não, nós vamos torcer todos pela Copa. Todos vamos torcer pela Copa e, se Deus quiser, ganhar. Mas aí vem a questão que é... Os outros já estão muito bons. Aí tem um tema de um outro programa, né? O mito. Claro, Nós estamos tratando de um assunto, mas aí... que o jeitinho pode ser uma construção imaginária, mas sabe que ele tem uma repercussão real importante. Claro, porque a ideologia tem uma concretude. É verdade. Se nós entendermos o jeitinho como a ideologia tem uma concretude, portanto, também, num segundo momento, ele age. Claro. Isso aí. Claro. Aí, a construção do mito pode ser um outro tema. A gente não pode ficar muito rígido e dizer, não, mas está tudo errado. Não, a história foi nos levando para esse lugar e a gente teve Evidente. Jabuti não sobe em árvore. Ou foi um monte de gente ou foi a enchente. Dizia o velho Ulisses, que também faz parte do imaginário brasileiro. Certeza, né? Essas coisas. Eu quero rapidamente dizer qual é o outro livro que você poderia... Nós estamos chegando no finalzinho. Ave Maria, que outro livro poderia... Bom, teríamos aqui o próprio Lima Barreto também, né, que também trabalha com Lima Barreto, sem dúvida. Quem escreveu
Foi o Lima, o homem que falava javanês. Jean Barreto. Não seria bom. Esse é um enrolão, né? Ficou de fora, mas... Mas foi lembrado. Um cara bom de papo. Para o direito, por exemplo, o homem que falava javanês, excelente. Para quem não leu, o homem que falava javanês. Eu ouvi dizer que tinha um advogado muito bem sucedido em Porto Alegre, que ganhava muitas causas, porque citava em alemão. E ele sabia que os juízes não liam alemão, mas se assustavam. Se assustava. Isso é sempre bom. Uma palavra alemã cala todo mundo. Claro. Será este o jeitinho ou será este o imaginário? Tem uma palavra, imagina, uma palavra desse tamanho, o cara, ao invés de... Uma linha e meia sem espaço. O cara, ao invés de dizer incondicionalidade parcial sem redução de texto, ele diz em alemão, Teilnichtiger Erklärung ohne enorme texto, reduziram. Não está certo? Quer dizer, uma coisa desse tamanho. Qualquer coisa depois disso. Mas é a tradução, incondicionalidade parcial sem redução de texto. Teilnichtiger Erklärung ohne enorme texto, reduziram. Quer dizer, então, a pessoa se assusta, né? E diz assim, não fui eu. Acabou. Desculpa. Desculpa, não fui eu e tal. Qual é o livro que eu teria trazido? O Euclides da Cunha, Os Sertões, que é um livro que põe os podres na mesa. E o Machado? Não, eu não vou citar Machado, vou citar um antropólogo. Machado e o Fischer. Um antropólogo que eu tenho lido com muito gosto, que é o Eduardo Viveiros de Castro. Sem dúvida. É um livro ótimo dele agora chamado A Inconstância da Alma Selvagem, que é uma lição, eu acho, uma renovação da conversa antropológica sobre o Brasil. Né? A Inconstância da Alma Selvagem. Eu acho que dá para fazer um programa sobre isso. Eu quero agradecer a Heloísa, quero agradecer o Fischer, eu quero agradecer a Catherine. Direito e Literatura fica por aqui. Não esqueça que você pode rever nossos programas na internet, no youtube.com/TV Rádio Unicinos. É claro, você pode participar da construção do Direito e Literatura, envie comentários, sugestões do tema, agora falamos mesmo do mito, enfim, para as nossas discussões pelo endereço facebook.com/Direito e Literatura. Até a próxima semana.